Olá, gente, tudo bem? Estamos chegando com Falando Nisso, hoje quinta-feira, dia 3 de janeiro, já é dia 3 de janeiro, nessa quinta-feira. E a gente está chegando, sabe para quê? Para te dar um toque, aquele toque de quinta-feira. Diz o seguinte, mentiram para você, enganaram você? Você está da vida por causa disso? Esquece, toca a sua vida para frente, porque uma mentira, por menor que seja, vai ser e é sempre uma mentira. Às vezes aquelas pequenas mentiras, aquelas mentirinhas que a gente acha que não tem importância, são elas que podem destruir grandes sonhos, grandes amores, grandes amizades. Agora você não pode aí ficar pensando nisso, mentiram, me enganaram. Sabe o que você tem que fazer? Deixa pra lá e simplesmente se preocupe em ser feliz. Essa é a única coisa que você tem que ter da sua vida, porque é a única coisa que você vai levar dela. Deixa pra lá, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal aqui no programa. Aliás, ontem quando a gente falou sobre os homens galinhas, né, ligaram sobre esse problema. Lembra que eu falei, gente? Então liga amanhã porque vai ter um especialista, um médico especialista para nos orientar sobre isso. Nosso papo é sobre impotência sexual. Exatamente, muitos homens reclamam, né, que não estão no rala e rola, aí a coisa não funciona direito, etc e tal. Só que por trás disso tudo pode ter problema de diabetes, de hipertensão. Como é que você sabe se de repente é só um problema de estresse? Quem está aqui com a gente, você pode tirar suas dúvidas, não precisa se identificar, tá? A gente sabe que aquele assunto delicado, você não precisa se identificar, não. Quem está aqui com a gente é o Dr. Leonardo Inácio Braga, que é urologista. Muito obrigada, Dr. Leonardo. Olá, Feliz ano novo. Para você também, boa tarde. Eu queria agradecer mais uma vez, né, ao convite. A gente combinou, lembra, produção. na última participação? Claro, claro. Doutor que veio falar da bexiga hiperativa, aquela pessoa que não para de fazer xixi. Exato. E a gente combinou porque é um tema muito importante. Agora, doutor, antes da gente atender o pessoal, o que é a disfunção erétil ou a tal da impotência sexual masculina? Perfeito. A disfunção erétil, só, é a incapacidade que o indivíduo tem de manter a ereção, né? E aí a gente vai ter tanto o paciente que não consegue ter a ereção e aquele que consegue ter a ereção, mas não consegue uma ereção suficiente para ter a penetração vaginal. Uhum. Esse é o paciente que a gente considera como um paciente que tem disfunção erétil. Agora, a disfunção, quando a gente fala em disfunção, você falou em manter. É em manter ou conseguir mesmo ter a ereção? Porque tem gente que reclama, ontem, por exemplo, ligou um senhor, fica pulando a cerca, dá nisso, não dá conta. 4 não tem jeito, né? A mulher mais 3. Aí ele disse que ele não consegue ter mais ereção. Não, as duas coisas. As duas situações, tanto ter a ereção como manter a ereção, elas estão classificadas, exatamente essa é a definição de disfunção erétil. Uhum. Agora, o que está por trás disso tudo? Aí são vários os motivos que a gente vai estar conversando aqui, mas você já introduziu muito bem, né? A gente vai estar falando de uma situação que é vascular, e aí quando a gente fala vascular, a gente está falando de artérias e veias. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de doenças que podem estar alterando o fluxo de sangue ali para o pênis. E aí a gente vai estar falando propriamente do diabetes, do paciente que tem o colesterol alto, do paciente obeso, do paciente sedentário. Nós vamos estar falando também de pacientes que podem ter algum problema renal, que também tem disfunção erétil. Também dá, né? Os renais, os pacientes que têm problemas renais, eles têm muito alteração de colesterol, né? Então o colesterol nesses pacientes também está bastante alterado. As artérias desses pacientes, elas não são adequadas também, né? E isso faz com que ele tenha a disfunção erétil. Também há um motivo neurovascular ou neurológico, né? O diabetes, por exemplo, ele tanto altera a irrigação do pênis como altera os nervos que vão fazer esse pênis ter ereção. A ereção é um fenômeno vascular e é mediado por nervos, né? Então, se você tem uma doença como o diabetes, por exemplo, que ela aos poucos vai alterando os nervos ali que vão chegando no pênis, esse paciente progressivamente vai tendo uma disfunção erétil. E claro, aquela disfunção erétil de causa psicogênica,
ou a que, na verdade, está relacionada ao psicológico do paciente. Pois é, ligou um garoto aí de 15 anos de idade, ele disse que já começou a tomar o tal comprimidinho lá, o azulão, né? Todo mundo, eu não vou falar o nome, mas tem aqueles comprimidinhos que dão uma ajudinha aí, né, para levantar, para olhar tudo. É o azulzinho, né, Luquinha? É, Pedro Mariano. E ele disse que porque a garotada está tomando, ele também está tomando. Ele quer saber se isso lá na frente, eu não sei por que você está tomando, né, neguinho? Mas lá na frente pode causar algum problema. Perfeito. Esse medicamento, ele tem 20 anos mais ou menos no mercado, tá certo? Então a gente não sabe responder essa pergunta, porque vamos considerar um garoto de 15 anos lá no passado que começou a usar quando foi lançada a medicação. Ele hoje, ele vai estar com seus 35 anos ainda. Mas na teoria sim, vai dar problema, porque você vai estar... é mais ou menos assim, você está dando uma coisa que não precisa, né? Então, o seu organismo, a tendência é o seu organismo achar que não precisa produzir alguns neurotransmissores para aquela região, como precisaria, e ele vai se acostumando com aquela Ou seja, tem gente fazendo o trabalho por mim, que é o remedinho, eu não preciso trabalhar. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado. O seu bingolim vai ficar lá. Não preciso fazer força nenhuma, porque se não tiver o remedinho, não... Exato. Não. Gente, não precisa ficar com vergonha, que tem gente ligando e não quer entrar no ar. Não precisa ficar com vergonha, se quiser fazer, pergunta para o doutor. É muito importante o assunto. Perdão, o assunto que a gente está falando hoje, a gente brinca, mas é muito importante porque a impotência sexual é uma das grandes causas de separação de muitos casais. A gente já fez um programa sobre isso aqui no Falando Nisso, e uma vez disseram que um médico que veio disse que é muito comum o homem preferir que a mulher ache que ele tem outra do que conversar sobre a impotência sexual masculina. Então o doutor está aqui justamente para te orientar, não precisa deixar a pergunta não, pode entrar no ar para falar com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a bater esse papo, mas vamos dar uma conferidinha nas notícias da redação? Depois que acontece o acidente, né, Pedro Mariano, aí o povo vai chorar o leite derramado. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro verificou irregularidades, só agora, verificou irregularidades no hotel onde uma criança de 1 ano e 4 meses morreu no último sábado após despencar da sacada do 4º andar. Da capital fluminense, nós vamos saber os detalhes com a repórter Maria Scodeller. Após a vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ao prédio do hotel de onde uma criança caiu do 4º andar, a entidade concluiu que o local não atende aos requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Segundo as exigências, o vão de onde o menino de 1 ano e 4 meses caiu deveria ter no máximo 20 centímetros. No hotel onde o acidente ocorreu, o espaço mede o dobro do permitido. A medida é a mesma em todas as sacadas do prédio. Segundo o presidente do CREA, Agostinho Guerreiro, o erro da estrutura pode ter se originado no projeto ou até mesmo na execução ou liberação da obra. O inquérito policial instaurado apura as responsabilidades pelo ocorrido e a perícia no quarto do hotel foi realizada no dia do acidente, 28 de dezembro. A previsão de conclusão do laudo é para este mês. Os pais da criança vieram de Brasília para passar o Réveillon no Rio. O filho foi enterrado na capital federal. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Do Rio de Janeiro, Maria Scodeller para o Band News TV. Pois é, agora a gente se pergunta por que foi feito só agora depois de um acidente. A mesma coisa aconteceu no Hopi Hari com aquele brinquedo, a mesma coisa aconteceu no Play Center com o brinquedo. Quer dizer, depois que as tragédias, imagina essa família que foi passar um Réveillon no Rio de Janeiro com um bebê de 1 ano e 4 meses, perdeu uma criança, imagina o início de ano que está tendo essa família. Quem que vai dar alguma paz para essa família? O porquê que só faz isso depois de grandes acidentes? Está na hora do Brasil rever essas penas e essas leis e muitas vezes a fiscalização. Escreve o que eu estou falando, daqui a pouco chegam os grandes temporais. A gente já está vendo isso, daí só um ensaio do que vai acontecer agora em janeiro. É derramamento de terra, é soterramento. Todo o dinheiro que foi enviado no ano passado para todas as cidades atingidas não foi utilizado em nada. E a gente vai ver morte outra vez. Escreve o que eu estou falando. Infelizmente é a realidade. E olha só, a realidade desse país. Uma vereadora de Ponta Grossa, tem que dar risada para não chorar, Pedro Mariano, a professora Ana Maria, que é do PT, ela tinha desaparecido após a posse, na terça-feira ela desapareceu. A mulher, virou fantasma.
ela foi presa em flagrante por falsa comunicação de crime. Só no Brasil. Segundo a polícia, ela forjou o próprio sequestro. Dá uma olhadinha. A investigação constatou que o sequestro foi simulado pela própria vereadora. 4 pessoas participaram do crime, entre eles o motorista Idalécio Valverde, que já está preso desde a manhã dessa quarta-feira. O motivo do sequestro, segundo a polícia, foi uma tentativa de Ana Maria de não votar na primeira sessão, onde se elege o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. A vereadora segue hospitalizada e já recebeu voz de prisão. De Ponta Grossa, Mayara Clausen para o Band News TV. Tem que dar risada para não chorar, né? Ah, eu vou me sequestrar, eu vou desaparecer. Não acontece nada. Eita! Bom, vamos fazer uma paradinha, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com o Dr. Leonardo sobre o bingolim, impotência sexual masculina. O assunto é sério, tem muitas doenças por detrás disso, tem casamento acabando por causa disso. Então aproveita a presença aqui do Dr. Leonardo para tirar suas dúvidas e não precisa se identificar. Rapidinho a gente está de volta. Eu vou mandar um beijo pro meu namorado, Pedro Portuga. Tomara que você esteja vendo. Beijo.